Solânia, boa tarde a todos. É um Deixa eu só prazer aumentar estar o com teu som vocês, aqui, viu? Vitória, que eu, no meu ponto aqui, eu não estou te ouvindo bem. Só pedir aqui uma ajudinha, porque senão não vou conseguir, mas eu acho que melhorou agora. Boa tarde a todo mundo. A gente está esperando aqui 2 minutinhos só para o pessoal entrar, para a gente fazer as apresentações. E eu estava só explicando para quem já entrou qual foi o intuito da Prolabor em fazer essas lives nesse momento. A gente está passando por muitas mudanças, muitas inseguranças, muitas coisas que a gente anoitece de um jeito, quando amanhece já está de outro. E o nosso intuito é exatamente ajudar, né, tanto ao empresário como ao trabalhador, a em si encontrar melhor nesse momento. E nada melhor do que trazer alguém que entenda disso, que nos ajude. E como a nossa área é SST, né, a gente resolveu falar sobre a SST em tempos de pandemia, né, porque muita coisa mudou. E nada melhor do que uma pessoa com tal competência como a Vitória Amâncio, que é auditora fiscal aposentada, né, Vitória? Engenheira Consegui, de né? Consegui. engenheira de segurança, formada em direito, com várias especializações aí, que, gente, eu não tô com aquela fichinha assim de 3 páginas para eu dizer o currículo dessa mulher, que ela é simplesmente maravilhosa. Muito obrigada, Vitória, pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde a todos. É uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês. Dessa vez não presencial, porque as condições não permitem, mas pode ter certeza que o empenho, tanto aqui da Vitória, como acredito da Prolabor, será o empenho total em repassar o que está acontecendo, não só de hoje, mas há um bom tempo, com a área de SST. Bom, e as pessoas que estão chegando, quando quiserem fazer as perguntas, eu vou tentar ler e, de acordo com o que a Vitória for falando, a gente vai fazendo as perguntas. Alguma a gente pode ser que deixe para o final. E se no final de tudo não der tempo responder todas, que a gente tem um tempo, né, Vitória? A gente responde no direct, tá certo? Para todo mundo. Então, vamos lá. Vitória, começando, né, na nossa área de SST, o que é que você traz para nós nesse tempo de pandemia com essas MPs? O que é que mudou de fato para nós, tanto nós que prestamos serviço na área de segurança no trabalho, como para as próprias empresas, né, que estão um pouco inseguras com relação a esse momento? O que é que mudou? Como é que você traz essa nova realidade aí para nós? Bem, primeiro eu queria esclarecer, já agradeci a todos, a Prolabor pelo convite, boa tarde. Esclarecer que nessa live nós não iremos esgotar todas as questões relativas a esse tema. Nós iremos apenas iniciar um debate, despertar a reflexão. Cada um vai ter a sua experiência na área de SST e no momento que, à medida que formos apresentando o que temos de novidade, cada um vai pensando no seu caso, cada um vai vendo o enquadramento e muitas vezes nós não iremos encontrar a resposta de imediato. Então, também quero alertar que eu não detenho a última palavra em SST. Longe disso. Eu sou apenas uma pessoa curiosa, gosto de gastar alguns momentos, digamos assim, na leitura. E de 2017 para cá, tem me chamado a atenção a dinâmica como essas normas têm sido tratadas pela administração central, né? Desde 2017, para que vocês tenham uma ideia do panorama do que estamos vivendo, desde 2017 que nós passamos por alterações. Vocês lembram da Lei 13429 de 2017, a Lei da Terceirização? Pois é, houve essa lei naquela época, em 2017. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Em Deixa eu seguida, só aumentar aqui que eu não estou te ouvindo bem aqui no meu fonezinho, eu não estou ouvindo bem. Eu só falo um pouquinho mais alto. Pronto, pode falar pronto. aí. Pronto, ok, No ótimo. mesmo ano de 2017, nós fomos surpreendidos com a lei da reforma trabalhista. Tanto a lei da terceirização como da reforma trabalhista, elas trouxeram impactos na área de SST. Após esse período de 2017, nós tivemos o início de uma nova administração em 2019. E com ela veio, digamos,
o sistema, toda a dinâmica de alteração das NRs. Vocês lembram do E-Social? Lembram que ele ficou, está na geladeira? Mas pode ter certeza, está muito vivo. Está aguardando o momento para se tornar efetivo, principalmente na área de SST, que ele está parcial. Em seguida, tudo isso, no final de 2019, nós tivemos a medida provisória 905, que se houver tempo nós vamos falar dela, mas não foi ainda no período de pandemia. A 905, ela dispõe sobre o contrato de trabalho verde e amarelo, mas ela também trouxe várias questões de SST, dentre elas o aspecto do acidente de trabalho, que a gente caracterizava antes, o de trajeto, e agora estamos a depender do Congresso para definir essa questão. Inclusive, na madrugada de hoje, a Câmara já analisou o MP, já considerou para que ela passe para a segunda etapa, né, que é a parte do Senado. Então, ela já foi analisada pela Câmara. Então, até o dia 20, nós teremos uma posição sobre essa MP. Então, ela está vigente ainda. Vai até uma outra live, né, Vitória? Porque é tanta... São muitas mudanças, são muitas mudanças. Aí a gente aproveita, viu, que o Luiz Alves está aí ao vivo, aí a gente já faz o convite para fazer uma live junto contigo. É uma honra. Ele sabe que eu sou fã dele, né? Na verdade, eu sou fã das pessoas como ele, competentes, como muitos estão por aí, trabalhando e acreditando que nós podemos fazer nossa parte e iremos fazer. Em seguida, essa medida provisória, já em período de pandemia, veio a Lei 13.979, que foi regulamentada pelo Decreto 10.282, em 2020. O que essa lei tem a ver com a SST? Essa lei regulamenta e elenca os serviços públicos e atividades essenciais. Então, será que eu visitando uma padaria no período de pandemia é a mesma coisa de visitar um hospital? As normas são para todos, mas o olhar seria o mesmo? Essa é uma questão a se observar. Então, não só basta saber e conhecer todas as NRs e saber todos os itens. Nós temos que conhecer o sistema jurídico que envolve essas normas. Logo em seguida, veio a nossa medida provisória, que eu digo que ela vai ser o foco da nossa discussão, 927. Ela traz medidas trabalhistas. Que é a que mais está tudo agora, né? O que mais está dando essa insegurança. Não é porque medida provisória, como nós sabemos, tem o caráter de lei, mas vai passar pelo Congresso, para que seja analisado pela Câmara e pelo Senado. Então, essa medida provisória, ela traz aquelas medidas alternativas em período de pandemia. O que fazer? Teletrabalho, eu vou suspender algumas questões de SST, ela traz algumas medidas. E, novamente, a área de SST recebeu uma carga considerável, digamos, de flexibilização, né? Mas será que essa flexibilização é para todos os setores? Eu posso considerar essa flexibilização para uma atividade essencial, para um serviço público que está trabalhando 24 horas enquanto nós, ou alguns de nós, ou alguns estão em casa? Será que é possível? Deixar bem claro para os desavisados o quê? Exatamente por ser uma medida provisória, ela contempla esse momento de pandemia, mas enquanto isso, como diz, por trás das câmeras, as NRs continuam sendo trabalhadas, mudadas, avaliadas, como você falou, o E-Social continua aí na ponta da agulha a qualquer momento, então as coisas não deixaram de acontecer, né? É só realmente um momento. É um momento e outra coisa. Aquilo que se guarda. Eu tenho um ditado, que talvez não seja da época de muitos jovens, mas minha mãe dizia, a gente guarda o que comer e não o que fazer. Isso é uma grande realidade, sabe por quê? Porque em seguida veio a portaria 936, após a 927. Vitória, é a nossa mãe que dizia que é isso. Então, eu estou falando do nosso tempo, do meu, pelo menos. Então, na realidade, a 936, no artigo 19, no penúltimo artigo, ela diz assim: cumpram-se as normas de segurança. O que está na MP 927 é uma excepcionalidade. Então, nesse momento, o legislador foi teve uma visão do que é o contexto. Não se pode, por uma questão excepcional,
tornar a saúde, a segurança, a integridade do trabalhador, ela vai se tornar relativa, a gente pode salvar alguns e outros não. Aquele profissional de saúde que passa horas extenuantes atendendo, então ele está protegendo e não é protegido pelo Estado? Acredito que não seja a intenção do legislador com relação a isso. Então, essas medidas elas serão analisadas agora, iniciando pela 927, né? E como Sim. a própria Solânia falou, ao longo da apresentação, vocês podem mandar as perguntas, vocês podem, se a gente não souber, a gente faz aquela pesquisazinha básica, né, Solânia? Os outros colegas que estão sabendo. Olhando aqui para a telinha aqui para baixo, já esperando qualquer pergunta, eu já vou te passando. Pode ficar tranquilo. Okay. Bem, de qualquer forma, independentemente das perguntas, eu trouxe algumas questões de campo. E eu espero que coincida com a sua dúvida. E se não coincidir, mande-me a solicitação, que eu vou perguntar ao Luiz. Aproveitar e perguntar ao Luiz. Tem vários colegas, e o Luiz eu sei que está aí com a gente, o Sabino também, um abraço aí também, e alguns outros que vão entrando, que vão nos ajudando aí, né, Vitória? Com certeza. Como eu disse desde o início, eu não detenho a última palavra em SST. Sou apenas uma curiosa. Bem, mas eu confio, viu? Eu confio. Eu tenho ligeira impressão que você é suspeita, mas vamos lá. Tudo bem. Vamos iniciar, como eu já falei, da legislação como um todo. Eu quero relembrar. Nunca é demais relembrar que a lei da terceirização, a 13429, de 2017, ela trouxe algo que era dúvida, sempre permeou a área de SST. Afinal de contas, a contratante tem responsabilidade subsidiária ou solidária quando contrata, tem uma contratada, e lá estão os trabalhadores delas, as questões de SST. Quem é responsável? Bem, esta lei, a Lei 13.429 de 2017, ela diz claramente, no artigo 5º-A, parágrafo 3º, é responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em sua dependência ou local previamente convencionado em contrato. O entendimento da doutrina é que essa responsabilidade é solidária, e o meu também. No momento que você resolve terceirizar, entenda, você terceirizou a mão de obra, mas não terceirizou responsabilidade. Esse é o entendimento da Vitória, tá? Isso não quer dizer que você vai concordar comigo. Trazendo também em seguida a reforma trabalhista, nós estamos vivendo naquele momento em que tudo está sendo alterado de uma forma muito rápida. Nós não conseguimos mais acompanhar, não é isso, não é verdade? Eu passei um bom tempo lendo e ainda tem muita coisa para ler, não consigo acompanhar. Entretanto, na reforma trabalhista, por mais alterações que ela tenha trazido e tenha provocado tantas discussões, no artigo 611-A, ela diz claramente que a convenção coletiva e o acordo prevalecem sobre a lei. Isso aí já foi uma flexibilização considerável. Eu estou pedindo só para você repetir aí o número da lei, por gentileza. É a lei da reforma trabalhista. Primeiro, eu falei da lei da terceirização, que é a número 13.429 de 2017. Ela alterou a lei 619 de 74, que é a lei do trabalho temporário e da prestação de serviço, tá? Essa aí é que diz da responsabilidade solidária. Em seguida, eu estou falando da lei 13.467, só um tópicozinho, dizendo que a convenção coletiva e o acordo prevalecem, segundo essa lei, a 13.467 de 2017, lei da reforma trabalhista, prevalece sobre a lei. Mas no 611-B, ela colocou a própria lei da reforma, deixou bem clara, constitui objeto ilícito, então, ilícito de convenção ou acordo coletivo, a supressão, a redução de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentares do Ministério do Trabalho. Isso é de extrema importância, porque nós estamos num período de pandemia e num período de flexibilização, mas nós já tínhamos uma lei dizendo isso. Não só isso, nós temos a Constituição. No artigo 7º, ela diz
que é responsabilidade, redução. Nós temos que ter, o empregador tem que verificar a parte de redução dos riscos. Artigo 7º, artigo 7, aliás, e ele diz claramente, temos que fazer a redução dos riscos. E temos também que não é permitido a redução de salário se não for por negociação coletiva. Isso aí está na 936. Bem, de qualquer forma, vamos trabalhar no que a gente tem no momento. Chegamos a essas duas leis que foram em 2017. Vitória, o que isso tem a ver com a gente? Tudo, tudo. Se você tem uma empresa que contrata terceiros, está aí a resposta na 13.429. Se você trabalha com as normas de segurança e saúde, nós estamos na 13.467, dizendo que cuidado ao flexibilizar essas normas, porque elas são de ordem pública. O que é isso? Ser de ordem pública é que elas são inafastáveis pelas partes. Então, eu não posso dizer, olha, eu não quero fornecer a você água, não, porque eu não gostei de você. Eu não quero que tenha banheiro para você. Não, elas são inafastáveis, elas não podem ser negociadas. Essa é o que a doutrina e a jurisprudência entende. Elas entendem isso. Então, vamos seguir para a gente entender o contexto. Bem, das normas de segurança existentes hoje, nós temos 37, duas foram revogadas. A 27, que dizia respeito ao técnico de segurança, e recentemente, a NR2, inspeção prévia. Por que eu estou falando isso? Porque nós já do contexto de 35 normas profissionais, nós já estamos com 9 NRs alteradas e publicadas. Algumas não estão vigentes, mas já foram alteradas. Já estão no site da ENIT, da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, atualizadas. E se você quiser participar do processo de alteração, você não participa no site da ENIT, participa no próprio participa.gov.br, né? No site participa.gov.br. E tudo está em processo. Inclusive, as normas estão sendo alteradas, as reuniões estão ocorrendo dentro do possível, né? Por meio de Skype, pela internet, né? Não é possível presencial, mas elas estão ocorrendo, para que os senhores saibam. Então, vamos falar da 927, da MP, que está mais causando essa dúvida, faço exame, não faço, treino, não treino, eu viro as costas, rasgo as NR, jogo os papéis no lixo, o que eu devo fazer? Não faça isso, não. Essa parte é que eu digo, cuidado, porque para todo ato tem uma consequência. Então, suponhamos que a sua empresa, há tempos, já se organizou, já está buscando há um certo tempo atender a legislação, tem em mente que a preservação, que o cumprimento da norma tem como foco maior a preservação da saúde e integridade do trabalhador. Não é porque o legislador simplesmente não gostou de você e criou essa norma, não é isso, não. Tem uma questão de saúde, de integridade, de vida, certo? E nesses aspectos de SST. Não é algo que foi criado porque alguém não gostou de você, né? Então, a medida provisória 927/2020, logo no artigo 3º diz, os empregadores poderão, olha a palavra, poderão, adotar outras medidas, dentre outras medidas. A suspensão, poderão, não é deverão, cuidado. A suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Então, essa suspensão de exigências, ela está lá no capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 7. No capítulo 7, o primeiro artigo, que é o artigo 15, durante o período de calamidade pública, aqui se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. O que é que se pode entender disso aí? Quer dizer que durante esse período eu não faço exame admissional, também não faço periódico, também não faço retorno ao trabalho e também não faço mudança de função, como prevê a NR7 no item 741. Essa é a realidade?
Então, eu cruzo os braços e espero a pandemia passar. Nesse intervalo, eu não vou saber se eu admitir alguém com problema de saúde, se até não admitir já com infectado. Aí vem as consequências. E a CAT? Eu emiti? Eu teria que afastar esse trabalhador? Eu teria que verificar o nexo causal? Então, eu, nesse intervalo, recebo um trabalhador que estava afastado pelo INSS. Eu não faço o exame médico de retorno ao trabalho? E se eu for mudar alguém de função, já que eu vou reduzir meu quadro, teoricamente, utilizando a 936, a MP 936, de 2020, eu vou reduzir a jornada, e vou colocar uma pessoa fazendo mais de um serviço, eu vou fazer essa mudança de função? E quanto a esses exames, tem uma pessoa que falou assim, mas faz demissional. Só que assim, na verdade, quando não faz o admissional, deixar claro que a empresa está assumindo o risco daquela contratação. O demissional, ele garante como a pessoa está saindo, mas ele não tem como antever, prever, né? Como adivinhar como ela entrou. Não é verdade? Me corrija se eu tiver. Não, certíssimo. A empresa fica totalmente vulnerável. Vulnerável. Digamos que essa pessoa que eu admiti esteja naquelas atividades essenciais. Um setor elétrico, por exemplo, um setor de telefonia, um setor de saúde. Então, eu vou admitir esse... Às vezes até trabalhar em altura, não é essencial, mas assim, que vai trabalhar em altura, como é que entra sem os exames, né? Exatamente. E normas que dizem que para autorizar como a NR10 tem que estar apto no exame médico, tem que estar apto no treinamento. Então, como é que eu interpreto essa medida provisória, quando ela diz que fica suspensa? Eu devo interpretar com cautela e muito cuidado, porque norma de SST, ela tem caráter de ordem pública. Não pode simplesmente uma caneta, não pode simplesmente a vontade de A ou de B prevalecer, porque está lidando diretamente com a vida de alguém. As consequências pode ser, uma das consequências pode ser a morte, pode ser uma doença. O Sabino comentou aí, né? Coloca a empresa num grau de vulnerabilidade muito grande. E o trabalhador em risco, né? Com certeza. Então, daí vem diversas consequências. Mas a própria MP, no parágrafo 2º, diz assim, na hipótese de um médico coordenador do PCMSO considerar que a prorrogação representa um risco para a saúde do empregador, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. Aí vem a pergunta. Estamos no contexto do Ceará. Vou levar só em consideração o Ceará. Quem são as empresas no Ceará que tem médico coordenador? Certo? E tem locais que nem médico do trabalho existe. Diga lá, médico coordenador. Será que o legislador ampliou para deixar os trabalhadores sem nenhuma referência na área de saúde? Será que foi essa a intenção? Bem, e as atividades essenciais? Eu posso permitir uma admissão de um trabalhador que vai executar serviços em altura? Suponhamos um trabalhador que exerce atividades em empresas de energia solar, as FV, fotovoltaica. Em regra, eles vão trabalhar em altura. Onde ficam as placas? Né? Onde estão instaladas? Né? E o setor de saúde? E as funerárias? Esse pessoal vai ser admitido, porque enquanto algumas empresas estão paradas, esses setores estão em crescimento. Inclusive tem uma pergunta aqui, desde o começo eu estava deixando mais para o final as perguntas, mas eu quero sua autorização para quando tiver a ver eu ir enxertando para a gente ir seguindo. Ele perguntou exatamente, acho que é o Peixoto, perguntou exatamente assim, em caso dessas empresas relacionadas à saúde, como é que fica essa questão agora? Por exemplo, tem gente que estava prestes a sair de férias. Ele falou rotatividade, eu não sei qual a rotatividade que ele está se referindo, mas assim, é um momento onde o pessoal da saúde está trabalhando mais, né? E lá na frente vai dizer, essa MP, que ela permite prorrogação de jornada na área insalubre. Quem é que não sabe que a área insalubre é algo que já foi questionado, inclusive na lei da reforma trabalhista? Porque as grávidas estavam como sendo possíveis, era possível na lei trabalhista que as grávidas ficassem em ambientes insalubres.
Isso foi questionado junto ao Supremo. Então, eu acredito que não é observar exclusivamente, que é uma falha, na minha opinião, de se observar uma medida provisória isolada do contexto normativo brasileiro. Tem que ver o ordenamento jurídico e olhar a sua atividade. A sua atividade é uma atividade essencial que tem que trabalhar 24 horas, no setor elétrico da vida, uma funerária, outra atividade, os hospitais, esse pessoal que se expõe, principalmente os hospitais, porque com a pandemia o risco, o fator de risco biológico é algo que não se toca, que não se pega, que não se vê. Então, como é que se pode fazer tudo isso e garantir a saúde e integridade do trabalhador? Como? As empresas devem se omitir? Não é esse o melhor caminho. Porque se agora, por algum momento, 2, 3 meses, essa tendência ou essa vontade de ficar, digamos, mais confortável, né? No sentido de, não, eu vou fazer só depois que passar. Mas essas questões de enquadramento, de doenças ocupacionais, elas podem persistir ao longo do tempo e quando você for para enquadrar, já está numa situação que não vai ser possível mais você retroagir, porque não é possível retroagir numa situação dessa, né? Então, mas a própria MP diz que o médico, a falha é quais são as empresas que têm médico. Então, mesmo que você não tenha médico, mas existem as empresas que prestam serviço nessa área e, por cautela, procure empresas que satisfaçam, procure cumprir o mínimo, porque o que está previsto nas NRs é o mínimo. Se você deixar de cumprir o mínimo, você fica numa situação de vulnerabilidade. Isso vale para a empresa e vale para o trabalhador. No momento que o trabalhador, que a empresa adquire os equipamentos para quem está ali atendendo o infectado e o trabalhador, por um motivo ou outro, não justificado, não se utiliza desse EPI, ele também está passível de responder. Então, não existe a questão, a norma é para os empresários. A norma era para o mundo do trabalho. Quem estiver nele tem que se enquadrar. Ok? Então, embora a MP diga isso, ela diz que a empresa tem um prazo de 60 dias, né? Realizar esses exames quando terminar o estado de calamidade pública. Mas existem questões que você não vai poder retroagir para configurar. Um exemplo, uma doença ocupacional. Só um parêntese aí, que você sabe que minha paixão, né, a questão do ruído, que eu sou fonoaudióloga, a audiometria eu considero um exemplo muito claro para isso. Você admite um funcionário, não faz o admissional. Daqui a 7 meses, ninguém sabe o tempo da pandemia, 5 meses, 6 meses, não sei quando. Mas quando for fazer o periódico, nesse período aí que você está falando, 60 dias, ele é observado uma perda auditiva, não tem como dizer que ele entrou com ou sem essa perda. A empresa assume a responsabilidade, não é isso? Ou eu estou errado? Exatamente. Por exemplo, algum trabalhador foi infectado ou tiver, nesse período de não realização dos exames, um agravamento de sua saúde, como a empresa não fez o admissional antes do ingresso na empresa ou durante o exercício laboral, como é que ela vai provar que não foi na sua empresa? Como é que fica essa situação? Então, quem está interessado que a sua empresa sobreviva mais muitos e muitos anos, lembre-se do ativo, lembre-se do passivo trabalhista. Todas as questões podem gerar passivo trabalhista. Eu acredito que nenhum empresário queira estar numa situação de ser demandado pelos órgãos reguladores. Ou uma Justiça do Trabalho, ou a Auditoria Fiscal do Trabalho, ou o Ministério Público do Trabalho. Algo que a pessoa quer desenvolver sua atividade e quer ter a tranquilidade de desenvolver a sua atividade sem ter que estar todo momento prestando conta. Para isso, você tem que ser cumpridor das suas obrigações e exigir que a outra parte também cumpra. Né? Bem, sim. Dando prosseguimento, o parágrafo 3º da 927 traz claramente que o demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Eu, particularmente, acho isso muito sério, muito vulnerável para as empresas.
Que antes a gente tinha aqueles 90 e 120, né? Exatamente, pelo grau de... Não, nós teríamos 135, né, dias e 90, Isso. tá? Na NR7, pelo grau de risco. Ocorre que aqui nós estamos numa situação diferente. Né? O contexto da NR7 do passado é uma coisa, nós estamos em período de pandemia. Nós estamos lutando ou querendo, nós estamos numa luta contra um inimigo invisível a olho nu. Então, como é que você vai saber a situação do seu trabalhador se antes, há 180 dias, há 6 meses atrás, estávamos em 2019. Lá não se falava nem em coronavírus. Aí depois eu vou demitir e não faço nenhum exame, porque eu levei em consideração o periódico do passado. E aí? Né? Então, nós temos que pensar essa questão, principalmente, não só para o trabalhador, de um modo geral, porque eu não fiz, digamos, que a empresa não fez o controle no ingresso, porque resolveu entender que a MP é para ser cumprida literalmente, sem analisar o ordenamento jurídico, o sistema de normas como um todo, sem a preocupação de preservação, sem a preocupação da saúde, da integridade do trabalhador. Não, eu vou cumprir que é uma despesa. Não, aí você está apenas colocando para frente um problema. Um problema, tá? O importante é que você tenha esse controle para você, inclusive, saber o que fazer com os trabalhadores, se algum está infectado ou não, porque todos podem ficar infectados, essa situação vai ficar muito mais complicada, né? Sim. Então, essa é a questão. Então, todos esses itens eu acho que merecem uma reflexão das empresas, dos trabalhadores e dos sindicatos, porque num momento como esse, eu sei que é um momento de excepcionalidade, eu sei que o tempo não é favorável, mas o Brasil é signatário da OIT. O Brasil ratificou a Convenção 144, que Sim. recomenda a discussão, o debate tripartite. Certo? Então, tudo isso está acontecendo, eu sei que tem pressa, eu sei que todos estão querendo resposta para ontem, mas nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado porque são questões delicadas, são questões que envolvem vida. Né? Uhum. Então, Vitória, se você acha que isso tudo vai colocar em risco o emprego de muitos profissionais da SST, eu acho, assim, me permita só dizer antes assim, o que eu penso. Eu acho que emprego em risco está ultimamente de todo mundo. E por ser uma medida provisória, daqui a pouco o profissional tem que estar muito antenado, sim. Não, daqui a pouco não, ainda tem que estar. Então, teoricamente, o risco seria de todos, né? Não só especificamente do da SST. Ou você vê algum outro ponto nisso? Eu acredito que, assim, só em viver já é um risco. Então, eu não interpreto assim, né? Eu interpreto que é uma oportunidade. Talvez eu não tivesse, digamos assim, a disponibilidade de estar hoje na live com você e com todos os que estão aqui presentes via internet, se não fosse o coronavírus, por incrível que pareça. Porque A gente ia estar no workshop, Vitória, falando ao vivo. Não, mas isso seria no final do ano, tá? Mas essas questões estão acontecendo com uma dinâmica tão grande que a gente todos têm que tomar alguma providência, contribuir de alguma forma e contribuir de forma positiva. Positiva. Porque não adianta querer modificar, não adianta querer criar, inventar algo que já foi comprovadamente na literatura técnica, dizendo que é negativo. Né? Então, vamos fazer nossa parte. Por incrível que pareça, no cenário negativo do coronavírus, nós vamos encontrar vantagens. É incrível, né? Mas é isso mesmo. O artigo 16, dando continuidade à 927, ele vem falar da questão da obrigatoriedade, da suspensão da obrigatoriedade dos treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados. Alguém me perguntou, Vitória, mas que são os periódicos? Até eu sei o que é, mas são esses eventuais. Alguém sabe? Bem, é o seguinte, só veio à minha memória algo que é claro. Ele tirou esse texto da NR1 vigente. A NR1 vigente, no item 1.6.1.2, diz claramente, a capacitação deve incluir treinamento inicial, treinamento periódico e treinamento eventual.
Pode até ser que alguma norma fale em eventual, mas que eu tenho certeza que a base foi a NR1 foi porque ela é a norma, a mãe das normas, então tem que ser seguida. A pergunta é, sim, fica suspensa a obrigatoriedade, então quer dizer que eu posso fazer o inicial, mas e aí o treino, como é que eu faço o treinamento periódico? A própria MP dá uma sugestão. Durante o estado de calamidade, poderão ser realizados na modalidade EAD. Isso é novidade? Não, porque na NR1 já tem isso, né? Sim. E já tem essa previsão e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos. Aí complicou, porque conteúdo prático EAD, digamos, um resgate. Não é todo resgate que eu posso fazer EAD, não, né? Então, coube aqui a obrigação do empregador. Mas como o empregador, em regra, vai consultar um profissional de SST, ele vai dizer, quando consultar o profissional, Joana, o que é que você acha? Eu trabalho na telefonia, eu trabalho no setor elétrico, eu trabalho, vamos dizer, outra atividade de risco, montando estruturas eólicas. Você acha que é possível fazer um resgate EAD, uma prática? Então, vocês, profissionais da área de SST, abram os olhos e as mentes, mais ainda, que eu sei que vocês têm todo o potencial para isso. E observem que a norma diz poderão, não está dizendo deve. Então, cuidado, porque existem atividades e situações práticas que só podem ser realizadas presenciais. Uhum. E a palavra de um profissional de SST pode mudar muito isso, né? Então, aí tem a questão da responsabilidade do empregador, mas ele vai consultar, em regra, um profissional de SST. E essa é uma oportunidade, que a pessoa diz assim, em período de coronavírus, nós temos oportunidade ou nós só temos coisas ruins? Não, nós temos oportunidade, sim. Porque quem está aqui hoje, ouvindo a gente, hoje está em outro local, também buscando informações, essa pessoa tem um diferencial. Porque ela vai colocar em prática e comparar com o que necessita na hora que a situação de campo aparecer. Então, isso é muito importante. É importante contactar, né, com o profissional do SST, e a Prolabor também vem se colocando à disposição, independente de ser cliente ou não cliente da Prolabor, nesse momento, se alguém tiver alguma dúvida e não tiver um profissional na empresa, pode ligar para a gente que, se a gente não souber responder, a gente vai pedir ajuda à Vitória. E eu passo para o Luiz. Bem, nós somos todos amigos, tecnicamente falando, nós trocamos informações, tanto faz. Conhecimento é para ser repassado, conhecimento é para ser difundido, conhecimento é para ser divulgado, não é para guardar, né? Então, eu acho que a gente vai sempre aprender. Passa logo ou deixa para logo mais se você não entrar no assunto? Qual é a pergunta? Tem uma pergunta da Mari que ela diz o seguinte, que ela foi contratada nesse tempo de pandemia, tá? Para uma determinada função, que não era para a eficiência dela, e a engenheira, eu não sei exatamente qual é a função dela exata, mas ela fala assim, que a engenheira colocou ela para dar uns treinamentos que não era para a eficiência dela, e agora ela foi dispensada, né? Não sei se estava no período de experiência, como que é. Aí ela perguntou se existe alguma punição nesse caso. Punição para quem? Para a empresa? No caso para a profissional. Não sei se ela acha que foi falar e alguma coisa que a gente vê exatamente. Pelo que eu entendi, a pergunta é isso aí, para a engenheira, para essa profissional que a obrigou a fazer algo que não era da sua proficiência, ou não sei se era fora do contrato de trabalho, né? Bem, se a gente levar em consideração que o próprio treinamento poderia colocá-la em risco ou colocar alguém em risco, né? Nós poderíamos utilizar o direito de recusa. Isso ela não fez. Eu sei que muitas vezes, quando você é contratado, e a outra parte é que detém o poder financeiro, né? Que detém o poder de dizer faça, e você diz, sim, senhor, é muito difícil, né? Essas questões, ela pode ter um âmbito trabalhista, mas ela concordou pelo silêncio.
ela como profissional que diz que ministrou sem ter a devida proficiência, ela também pode ser acionada. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu numa fiscalização. Em determinada fiscalização, o trabalhador faleceu numa explosão de caldeira. Na época, quando eu fui com o colega, nós verificamos que, em matéria de documentação e treinamento, está tudo ok. Então, quem ministrou foi o engenheiro, tudo direitinho, sem nenhum. Mas o acidente foi aparentemente uma coisa tão simples que a gente ficou duvidando da capacidade desse profissional, desse treinamento. E, nessa ocasião, nós tivemos a ideia, eu e o colega, de, como a viúva estava ainda... Ele deixou uma viúva, a senhora que convivia com ele, nós fomos visitá-la. E, na ocasião, nós descobrimos que esse trabalhador ela estava sendo alfabetizado. Como é que ele poderia ter um curso de NR13 na ocasião? Bem, fizemos todo o nosso trabalho, a lavratura de auto, desconsideramos aquele documento, pois meses depois, no ano seguinte, eu fui chamada à justiça para responder porque desconsideramos. Se o juiz de lá tomou alguma providência com relação ao profissional, eu não sei, mas eu tinha que dizer a verdade. Então, cuidado. Quando eu sei que todos precisam de um meio de sobrevivência e muitas vezes a oportunidade do mercado, ela impõe certos sacrifícios. Mas existem coisas que a gente não pode voltar. Então, você pode acionar essa pessoa? Existe, sim, a possibilidade de acionar, mas você teria que ter elementos comprobatórios de que foi colocada numa situação de não poder dizer não, que foi coagida, E isso não é fácil no mundo do trabalho. Pode ser que seja, quando a pessoa se utiliza de e-mails, né? Um celular, uma coisa, não sei como é que a justiça vê isso. Eu sei que para a auditoria fiscal do trabalho, até onde eu fiquei, não era fácil configurar essa situação. Até uma situação que um amigo nosso fez e configurou, só para que vocês terem uma ideia, de uma empresa que colocou um trabalhador numa situação tão difícil, porque os trabalhadores utilizam essa expressão, fui colocado na geladeira, né? Quando a empresa não quer, já fez de tudo, coloca na geladeira. E esse auditor foi lá verificar e realmente constatou. Eu me lembro muito bem dessa foto. Uma sala imensa, uma janela, a empresa colocou uma cadeira, colocou a trabalhadora sentada e ela passava o dia sentada olhando para a janela. O que é que você acha? Isso não era uma geladeira, era uma câmera fria, que era uma sala toda, né? Acho que era o Polo Norte, o Polo Sul, alguma coisa. De qualquer forma, ali houve elementos para a auditoria fazer. Sim. Mas o passado fica difícil. O Iago está perguntando aqui se nesse tempo de pandemia pode ser adiado, né, esperado até a pandemia passar, a análise ambiental. Olha, eu diria depende. Suponhamos que você foi chamado para análise ambiental numa atividade de grau de risco 1, de grau de risco 2. Mas você foi chamado, não foi para isso, não. Você foi para grau de risco 3, você foi chamado para um hospital. Você recebeu uma solicitação urgente do Ministério Público, da Justiça. Olha, muitas atividades estão paradas, mas muitas atividades estão funcionando. E há algumas que são essenciais. Então, se isso corresponder a essa avaliação, na análise preliminar que você fizer de documento, ou que a pessoa enviou, de fotos, que você eu tenho que ir lá para verificar isso, senão quando eu for depois da pandemia já é tarde. Já Sim. aconteceu, passou o momento. Então, depende do contexto. Eu vou visitar um escritório de advocacia, essa é a urgência? Não, mas é porque lá tem uma máquina que instalaram, tem um raio-x. Tem que ver o contexto, tá? Nada está suspenso, não tem nenhum momento dizendo que a NR9 foi suspensa. Tem uma pergunta. E a própria MP 936, no artigo 19, diz: cumpra-se as NRs, Sim. excluindo somente esses itens que eu estou falando agora da 927. E tem uma pergunta muito boa aqui, né, que é do Lenivaldo. Aproveito para a gente aqui para o Prolabor todo mandar um abraço para o Lenivaldo, que ele era da nossa equipe, né, também. E, então, Vitória, ele está perguntando uma coisa muito importante aí, a CIPA.
Vamos Assim, chegar lá. Vamos chegar lá, porque a CIPA não é só na NR5. A CIPA está lá na Constituição, nos atos nesse transitórios. momento, a CIPA, a estabilidade do cipeiro, que já que o mandato vai ser prolongado, como é que vai ficar? Então, ele quer saber sobre a CIPA. Ok. Aguarde só um pouquinho, que eu estou terminando aqui a parte de treinamento e o próximo item é Pronto. CIPA, tá bom? Então, vamos lá. Vou Então, deixar as perguntas, então, para depois, essa outra que já é na CIPA. ok. Então, no primeiro momento, a gente sabe o seguinte, que para fazer os exames, nós teríamos que esperar o encerramento da... A regra seria essa, da pandemia e ter 60 dias, né, para fazê-los, para realizá-los. E os treinamentos, 90 dias, como está dizendo o parágrafo 1º. Isso aí seria a parte de treinamento. Próximo item que todo mundo está querendo não tem uma última palavra em segurança e saúde, é o artigo 17. As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Me diga o que é que diz primeiro. Nós temos uma lei, uma MP que tem caráter de lei, né? E nós temos uma norma específica, a NR5, que diz que a CIPA só poderá ser desativada antes do término de se houver uma redução do número de empregados, se a empresa for extinta, encerramento das atividades, o que for. Mas nesse caso, Vitória, eu posso prorrogar a estabilidade? Meu entendimento é sim, pode prorrogar. Porque aí ele vai, suponhamos que ele estava no último mês, como ele vai suspender o processo eleitoral, não vai haver eleição, então ele tem que prorrogar. A não ser que ele vai quase fechar a empresa, reduziu, vai encerrar as atividades, a situação é outra. Tá? Mas ele prorrogaria, né, a estabilidade da CIPA e também prorroga a estabilidade de quem se inscreveu para o processo eleitoral. Esse é o meu entendimento. Porque os dois prazos foram prorrogados. E quando você se inscreve, já adquire a estabilidade? Não é isso? Uhum. Então, tem essa questão. Mas me fizeram uma pergunta também, não sei se eu respondi, tem alguma dúvida, mas me fizeram também a pergunta se era possível reduzir jornada de trabalho do SESMIT. Eu perguntei, depende. Eu respondi, aliás, depende. Suponhamos que eu vou fazer uma redução também no meu pessoal. Vou fazer demissão. E depois dessa redução, o enquadramento na NR4 não indica a composição que eu tenho do SESMIT. É uma coisa. Uhum. Mas eu vou fazer redução de horário. Não, Vitória, eu vou fazer redução de horário, não é de pessoal. Sim, mas redução de horário é para todos ou para alguns? Ele respondeu, para alguns setores. Eu disse, a sua atividade é o quê? A atividade que está contemplada no decreto 10.282. Ela é atividade essencial, Vitória. Bem, para que serve o SESMIT e a CIPA numa empresa? São organismos que tenham o papel de prevenção, tem um papel de verificar as condições ambientais e promover e implantar medidas que garantam a saúde e segurança dos trabalhadores. O SESMIT, nessa empresa de atividade essencial, ele trabalha mais em função dessa atividade essencial ou trabalha em função das atividades administrativas? Tudo indica que era em função das atividades de campo. Então, assim, olha, se você fizer isso, você vai comprometer o trabalho junto a essas pessoas de campo que se expõem ao risco. Porque o pessoal administrativo ou o pessoal financeiro, de logística, esse pessoal está interno, em regra. Uhum. Então, a minha observação é que o SESMIT ele poderia reduzir para os outros, mas o SESMIT, para manter o trabalho de SST, deveria ser no horário que acompanhasse a atividade de risco. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para você e para todo mundo. Como é que a gente faz aqui, ó? Tudo que é bom passa rápido e a gente não percebe, né? Só faltam 10 minutos para o Instagram derrubar a nossa live. Vai, meu pai! É que você já vai fazer 1 hora, você acredita? E tem algumas velho. perguntas aqui para a gente responder. O que é que você sugere? A gente tem a opção de quê? Assim que cair a live, a gente retoma uma outra live, né? Que aí fica como se fosse uma nova live, dá continuidade.
e a gente só pede às pessoas que estão aí para entrar novamente. A gente dá uns 3 minutinhos, elas entram de novo e a gente continua o bate-papo. Tá ok para você e para todo mundo que está aí? Para mim, tudo bem. A Vamos turma só vai querer. se pronunciar, botar pelo menos um legalzinho, ok, eu volto, porque assim, é interessante a gente estar aqui com todo mundo, né? Que tem bastante gente aí conectada e tem algumas perguntas ainda para a gente responder. Enquanto eles vão se pronunciando, tem uma pergunta aqui que é bom a gente até ver a respeito dos EPIs. Porque a gente sabe que tem EPIs adequados, máscaras adequadas para as funções, e nesse momento estão faltando as máscaras ideais. E ele pergunta o que é que a gente faz? Pode usar outra? O que é exatamente que a gente tem que fazer nesse momento se a máscara que é indicada no nosso documento não está disponível no mercado? Eita, que pergunta. Bem, Bufo! a gente tem que entender que nós temos limites. Enquanto eu Principalmente vou eu. olhando aqui para baixo para ver o que é que o pessoal escolheu, É, viu? Vai eu voltar tenho, com a gente. na realidade, eu tenho muitas limitações técnicas, mas vamos lá. Uhum. Não sei se todos recordam que a MP 905 cancelou o CA. Não foi isso? Alguém lembra disso? Ela Uhum. seria o próximo tópico, a 905 de 2017. Ou Guarda. 2019. Ela, ela está sendo. Não, Desculpa. brinquedo. 905 é a nossa próxima live. Bem, ela está sendo avaliada pelo Congresso. Naquela ocasião, no dia 11 de 11 de 2019, a previsão de cancelamento do CEAR. De lá para cá, o que é que nós temos oficial? A única coisa que eu adquiri, consegui com todos os colegas a mesma resposta, é que há um comunicado, o comunicado 51, no site da ENIT, no ícone Equipamento de Proteção Individual, informando que, em momento posterior, a CIT, que é a Subsecretaria, né, de Inspeção do Trabalho, irá divulgar o que fazer em situações do CEAR, né? Isso é uma coisa. Vitória, nesse período, eu só posso encontrar uma resposta. Cada caso terá que ser analisado. Um exemplo, o trabalhador vai utilizar a EPI para um trabalho doméstico. O que é o trabalho doméstico dele? Será que o EPI dele é só aquela máscara para o contato com outra pessoa, ou ele vai cuidar, ela é uma cuidadora? Então, imagine uma situação, numa casa eu posso ter uma empregada doméstica e posso ter uma cuidadora. As máscaras seriam iguais? Né? Então, há máscaras específicas para a área de saúde e há outras máscaras que são para as pessoas de um modo geral, vamos entender assim. Então, se não há, eu sugiro que você busque no mercado o que tem de mais próximo daquela que seria necessária. Então, você tem que saber primeiro qual a máscara que seria necessária. Quem é o seu público-alvo? Dá um pause aí no público-alvo só para eu avisar, Vitória. Desculpa te interromper. Só porque pode cair a qualquer hora e só para avisar as pessoas que todo mundo está dizendo que volta. Então, se cair, a gente dá um pause aqui onde a gente parou e reconecta, todo mundo volta e a gente continua. Toca o barco, tá bom? Ok. Quando a gente retornar, eu tenho um Público-alvo, material. tá falando aí do público-alvo. Quando a gente retornar, eu tenho aqui um material sobre a EPI que diz duas portarias. Uma portaria da Secretaria da Previdência e Trabalho, certo? E outra, uma portaria do Inmetro. Mas isso é um assunto da 905. Eu não coloquei aqui para a gente comentar, porque ainda eu tenho que falar sobre os artigos ainda da 927. Nós estamos no artigo 26, que vai falar de atividades insalubres. Uhum. Então, eu vou dar continuidade, mas aguarde aí um pouquinho, que na retorno eu trago as duas portarias para a gente comentar um pouquinho. Então não é possível dizer... O EPI do público-alvo, vamos lá. Não é possível a gente dizer qual é o EPI adequado. É possível a gente conhecer quem é, porque antes de eu dizer qual é o EPI, eu já conheço quem é o agente, mas o que é que a pessoa faz? Né? Aí a gente tem que saber. A Ramazzini já ensinava isso. Né? Ramazzini, o mestre da medicina do trabalho, diz nos seus livros qual a sua profissão, o que você faz. Então,
Antes de dizer qual é a máscara adequada, vamos saber o que é que a pessoa faz. Está exposta ao risco, ao fator de risco biológico, como um médico está? Ou não, ela está somente para atividades da casa, que é uma doméstica, um exemplo, mas eu coloquei o cenário da casa, porque dentro da própria casa eu posso ter uma empregada doméstica e posso ter uma cuidadora, não posso? Pode. Será que a cuidadora tem que ser igual à mesma máscara que a pessoa que está fazendo, que está organizando o almoço, a limpeza? Entendeu? Olha como é diferente, né? Sim. É diferente. Bem, guarde aí o público-alvo e os EPIs. Vamos para o artigo 26, que eu acho isso aqui algo assim fora do comum. Essa questão de dizer que atividades insalubres, nas atividades insalubres, é permitida a prorrogação de prazo. Quem é que não sabe que a maioria dos médicos trabalha 12 por 36? Imagine prorrogando essa jornada. Esse trabalhador não é de ferro, pessoal. Não é de ferro. Então, ele passou 12 horas trabalhando. Na atual situação, vão prorrogar. Então, a pessoa cansada, prorrogar jornada para salvar algumas vidas e a própria vida dele e de outros também, porque ele não estará 100% da sua capacidade em atividades insalubres, reconhecidamente insalubres. Então, um profissional da área de saúde que salva os infectados, mas está sujeito a uma jornada extenuante, exposto a fator de risco biológico de alta contaminação, não tem proteção do Estado? É isso? A gente tem que fazer essa pergunta. E os profissionais de saúde também. Essa MP será analisada pelo Congresso. Então, cuidado. Cuidado. Se você trabalha do CERNT de um hospital ou de uma área dessas de risco, avalie essa questão da sobrejornada, né? Das horas suplementares de uma pessoa que já pratica uma jornada fora do comum. Inclusive, eu vi aqui uma jornada super estranha, 24 por 72. A pessoa trabalha 24 horas e 72 e folga 3 dias? Como é? 4 dias? Né? Então, quer dizer, 3 dias, né? 24, 3 né? dias. Então, é incrível. 24 horas, como é que essa pessoa... 8 horas da manhã, de segunda-feira, na quarta-feira, 8 horas da manhã, essa pessoa está atendendo 8 horas, 24 horas, 100% da sua capacidade. Então, não é só colocar o médico ou o profissional, o médico, o enfermeiro da área de saúde em risco, não. É colocar quem está sendo atendido também. É o famoso tiro no pé, né? Sempre perguntam aqui, Vitória, o seguinte: nesse momento onde é permitida a redução, aí já vem a redução, não o acréscimo da carga horária, né? A redução, como é que fica os profissionais que têm periculosidade ou insalubridade? Porque você trabalhava uma jornada, agora está trabalhando 50% dela ou 30% dela. A periculosidade vai ser equivalente ao que a pessoa está ganhando? Tá, tudo bem, ok. Mas e a insalubridade, que tem como base não o salário da pessoa? Como é que fica isso? Tem alguma coisa nessas MPs? Não, nas MPs não tem, não. Por isso que eu digo que não é possível a gente interpretar a MP. Faço a impressão da MP, estudo e gravo todos os artigos, mas não olhei o ordenamento jurídico como um todo. Bem, enquanto a periculosidade é sobre o salário, né, do trabalhador, a insalubridade é sobre o salário mínimo. Inclusive, a súmula vinculante número 4 do STF diz isso claramente. O que houve foi uma redução de salário, mas não reduziram o salário mínimo, não, né? Então, eu estando como empresária nesse momento, eu seria precavida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir o salário dele, mas vou pagar em cima do salário mínimo para evitar um possível passivo trabalhista. Isso para a insalubridade. Para a periculosidade, como é sobre o salário... Vai cair em 22 segundos, Vitória, a nossa live. As pessoas... E como houve uma redução de salário... Voltamos! Vamos ver quantas pessoas têm conectado aqui, quantas já voltaram, né? Já tem uma boa quantidade que já está aí. Não sei se é bom a gente esperar um minutinho só enquanto o pessoal consegue voltar, né, Vitória? Só para a gente dar oportunidade. Eu sei que é um assunto muito polêmico,
tem outras perguntas, e até peço desculpa no caso que eu sei que você vai seguir uma sequência lógica, mas as pessoas vão fazendo as perguntas e acabam clicando aqui de novo, como insistindo aqui nas perguntas, eu vou passando a bola para você. Não, sem problema. A pessoa do EPI já está aí? Oi? A pessoa que fez a pergunta sobre o EPI? Eu não sei se ele já está, eu não lembro. Deixa eu ver aqui, pedir aqui para dar uma olhadinha aqui também. Quem fez a pergunta sobre o EPI, se já está aí. Ou eu estou tentando ver porque é difícil ver todo mundo que está conectado. Quem fez a pergunta sobre o EPI, por gentileza, se está aí, dá um oi para nós, para a Vitória continuar a resposta. Sobre as máscaras. Vitória, enquanto ele não se pronuncia a respeito do EPI, a Andrea está pedindo para você repetir a questão da periculosidade. Na verdade, a gente não concluiu, né? A questão da periculosidade aí que você estava falando. Para voltar essa questão da periculosidade da insalubridade nesse momento de pandemia com redução de carga horária. Repete aí para ver. Bem, é o seguinte, com relação à periculosidade, esse é um entendimento. Eu conversei com algumas pessoas. Como eu já disse, eu não tenho a última palavra em SST. Não está escrito isso na medida provisória. O que é que nós temos que fazer? A periculosidade, o adicional de periculosidade, é em função do salário do trabalhador, 30%. Aí seriam aqueles casos, eletricidade, explosivos, inflamáveis, segurança patrimonial, motociclista, né? Seriam as 5 situações, além da exposição a radiações ionizantes, que é outra questão que a gente leva à parte. Mas nessas 5 situações, houve redução da carga horária, houve redução de salário, os 30% vai ser em cima do que ele vai ganhar. Era R$1.000 que ele ganhava, suponhamos. Ganhava R$1.000, então ele ganhava 30%, 300 de periculosidade. Agora ele passou a ganhar R$500. Então, vai ser 30% de 500, 150. Esse é meu entendimento. Se o meu entendimento estiver errado, ótimo. É sinal que alguém encontrou uma resposta mais lógica e fez um estudo mais detalhado. Mas a questão da insalubridade é que é o problema, porque a insalubridade não é sobre o que a pessoa ganha, é sobre o salário mínimo. Então, eu posso ganhar R$10.000 e quando eu vou receber a insalubridade, se for de 40%, não é em cima de R$10.000, é em cima de 1.045, que é o salário mínimo. Certo? Então, houve redução do salário, agora eu só ganho R$500, mas não houve redução do salário mínimo, não. Então, eu entendo que na insalubridade continua sendo sobre o salário mínimo, porque, inclusive, é uma súmula vinculante, a número 4 do STF. Certo? Então, eu posso aplicar aquilo que a Vitória falou naquele dia. Eu sugiro que você pesquise, viu? Pesquise, consulte o pessoal da área de direito, verifique. Mas, como precaução, cautela, eu entendo, no caso da insalubridade, para evitar um possível passivo trabalhista, que se faça sobre o salário mínimo. Que é o que diz, na verdade, antes da pandemia, né? Exatamente. Então, é uma situação nesse sentido, né? Agora, está escrito isso em algum lugar, assim, já chegou, a justiça se pronunciou sobre a questão da pandemia, o adicional de periculosidade e insalubridade? Não. Se não pronunciou, ainda nós estamos na medida provisória, mas nesse intervalo você vai criar esse passivo? Você vai deixar para depois? Bem, eu sugiro que não, né? Sempre é bom ter uma... E quando você quiser, viu? Bem, pode falar sobre a API? Pode, mas aí já juntando, tem outra pessoa que falou sobre o API que na verdade não tem a ver com agora, esse momento, mas vamos juntar, que ela pergunta o quê? A empresa fornece o EPI, né, para o funcionário e com pouco tempo ele extravia. Se é legal a empresa cobrar do funcionário o valor desse EPI. O que eu observei em campo durante muito tempo é que esse controle que as empresas fazem, regra geral, não existe controle nenhum. Entrega um EPI e dá para o trabalhador aquele EPI um caráter de ad eterno. Então,
vi várias vezes nas fichas de registro de entrega de EPI, nas fichas de entrega de EPI, e também em campo, que esses trabalhadores recebiam um EPI no começo do ano e só iria substituir quando já estava em situação crítica. Quer dizer, nesse período o trabalhador ficou exposto ao fator de risco lá, que, no exemplo, a poeira, né? Mas no controle estava lá, entregue em janeiro, e nós já estávamos em junho. Então, para se saber se é possível cobrar, cobra-se alguma coisa do trabalhador. E, consequente desconto no salário, entenda assim que o salário do trabalhador é protegido pela Constituição. Então, só é possível fazer desconto se houver permissão legal para que faça aquele desconto. Ou então o trabalhador concordou. Realmente, eu não gostei da máscara e rasguei. Pode descontar. É outra coisa. Uhum. Mas o salário é protegido. Para você provar que existe o dolo do trabalhador, né, você tem que ter elementos para isso. Né? Não, mas esse é o único trabalhador que a gente entrega e não quer usar o EPI. Aí, uma vez, numa ação fiscal, eu ouvi algo desse tipo. E fui verificar, porque foi uma demanda. E o trabalhador dizia, eu não posso, a empresa eu entrego adequado e tudo mais. Quando a gente foi consultar, o trabalhador tinha um problema em um dos pés. Né? O dedinho dele que ele tinha lá num dos pés não era normal comparado com os outros. Tinha uma coisinha a mais. Eu perguntei para a empresa, a senhora já encaminhou esse trabalhador para o médico? Não era empresa pequena, não, para que ele avaliasse a situação, porque a bota que o senhor está dando para o José, Antônio, Manuel, não serve para o Pedro. Uhum. Então, lá havia SESMIT, havia tudo. E esse trabalhador era, por várias vezes, digamos assim, chamado a atenção por não usar o EPI, ou quando usava, ficava reclamando. Então, primeiro tem que se saber se realmente está sendo feito esse controle do EPI. E EPI tem prazo, não só aquele que o fabricante indica, mas das condições em que ele está. Vou dar um exemplo de campo. Uma vez entrei numa empresa, o escritório muito bem organizado, no ar-condicionado. Quando a gente pediu para entrar no setor de produção, que a moça abriu a porta, era uma névoa. Eu pensei, o Ceará não neva, né? Mas eu imaginei que naquela ocasião era a exceção, que estava nevando. Porque era aquela névoa no ambiente, aquelas pessoas, assim, um vulto. Eu perguntei, o que é isso? Eu coloquei, entrei, dei um passo e dei, o que é isso? Não é a produção, e sim esse pessoal. Aí eu vi de longe as pessoas de máscara e de óculos. Certo? Pedi um equipamento e entrei com o colega. Mas aquele EPI não servia para nada, porque os trabalhadores estavam brancos de cima a baixo e até as pestanas aqui estavam todas brancas. E todo mundo de óculos. Eu disse, o que é isso? Aí, conclusão. Era simplesmente uma máquina no meio da produção, da sala que tinha lá, que liberava esse pó, né? E lá nas fichas dele estava dizendo que todos recebiam e estava de acordo. Mas no ambiente, cadê a medida de controle na fonte? Né? Conclusão, em um mês, assim, a pessoa tem que resolver essa situação, porque aqui não é casa, aqui é casa de interdição, porque não se pode nem enxergar quem está andando dentro do ambiente. E o que é que eu faço? Assim, porque você não clausura, não segrega a máquina. Sim. Foi a coisa mais simples. Ele ergueu lá umas não parede, mas aquele material de compensar. Separando a máquina, quando a gente retornou, não tinha mais nada. Você podia andar livremente no setor, sem máscara, porque ficou retido só naquele espaço onde o trabalhador, durante o dia, entrava 3 vezes só para colocar o material. Coisa simples. Então, o EPI é a última barreira. Antes disso, nós teríamos que eliminar o risco. Evitar o risco, aliás, depois eliminar, minimizar. Quando não conseguiu nada, vamos para o EPI. Então, foi boa essa questão do EPI, porque, infelizmente, nós temos a cultura em 2020, não estou dizendo que é o caso, mas é um momento propício de se discutir o EPI. No caso do coronavírus, o EPI é importante? Extremamente, porque qual é a barreira que nós temos se ele está no ar? Qual é a barreira que nós temos? Então, essas iniciativas de isolamento, essas iniciativas de quarentena, né?
são para evitar que a coisa tome conta porque está no ar, né? Como é que se faz, como é que segura algo que a gente não vê no ar? Como é? Vitória, e assim, ainda sobre a EPI, tem a pessoa perguntando mais uma vez sobre aquela questão de quando não tem o EPI ideal, adequado, se pode usar outro, principalmente no caso de poeira mineral, e também já fazer as três de uma vez só, que é tudo EPI. E se a higienização dessas máscaras nesse momento agora pode ser feito pela empresa, né? Sinalizando de cada máscara, de quem é, que se pode ser feito, com qual periodicidade, tudo isso. Há uma discussão sobre isso. Primeiro, sobre a higienização, vamos por parte. O EPI adequado. Tudo. Quem vai saber o EPI adequado é de cada situação. A pessoa tem que ir a campo, tem que verificar, tem que procurar os fabricantes, tem que saber se, por exemplo, um EPI da 3M é compatível com o EPI da empresa X, que tem a mesma eficácia, né? Ou da empresa Y. Você não pode responder. Substitua o EPI X pelo EPI Y, que é a mesma coisa, certo? Principalmente nesse período em que o CA foi cancelado. O Ministério do Trabalho não emite mais CA. Então, aproveite esse momento para ler o comunicado 51, que está lá no site da ENIT, Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, enit.trabalho.gov.br, e lá vocês vão encontrar no ícone Equipamento de Proteção Individual esse comunicado 51, de 29/11/2019, após a MP 905, tá? Tendo em vista a publicação da medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, que deu nova redação ao artigo 167 da CLT, excluindo a previsão de emissão de certificado de aprovação CA como condição para a comercialização de EPI no território nacional, informa-se que esse Ministério não mais emitirá o referido certificado. Agora, tudo é com CIMETRO e com INMETRO, né? Destaca-se que, conforme previsto na nova redação, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, esse documento é público, você pode ir lá imprimir, né? Publicará ato para disciplinar os critérios de avaliação de EPI, o qual abordará os seguintes aspectos: critério para avaliação de EPI, critério de aceitabilidade de relatórios, critério de marcação no EPI, o que é que deve vir, fabricante, lote, né? Fiscalização do EPI, reconhecimento da avaliação já realizada no EPI, previsão de efeitos retroativos do ato da Secretaria na data da publicação da 905. Bem, só tem esse documento lá. Isso no site da ENIT. Mas eu fui pesquisar e vi que, diante da questão da pandemia, foram publicadas duas portarias sobre EPI. A 102, né, do INMETRO, que suspende a compulsoriedade da certificação de suprimentos médicos hospitalares. Se esse caso de EPI que ela está se referindo, ou ele pode consultar essa medida provisória, que não dá para ler aqui, tá? E tem a portaria da Secretaria, a portaria 9.471, de 7 de abril de 2020, que estabelece uma medida extraordinária e temporária quanto à comercialização de EPI para o enfrentamento da emergência de saúde. O que é que ele diz? Resumindo, que os EPIs, eles têm com vencimento, que tiveram vencimento do seu CA, e ainda não possuem um relatório ou ensaio, eles poderão ser comercializados, mediante a apresentação de algum relatório de ensaio. É a única coisa que tem aqui. A comercialização tem um caráter excepcional e será permitida em 180 dias. Isso é sobre os EPIs, tá? Oficialmente, o que eu encontrei foi isso. Não quer dizer que não existe outro documento aí em algum lugar, mas eu encontrei isso aí. Então, tratando-se de EPI, não se pode dizer A, B ou C. Tem que se visitar, tem que primeiro fazer o reconhecimento desse agente, desse fator de risco, saber se ele pode ser eliminado, se ele pode ser evitado. Se ele não puder ser evitado, como o coronavírus, se ele pode ser eliminado. Não pode. Tem alguma medida de proteção coletiva? Tem alguma medida administrativa ou de organização? Tem. Quando eu faço isolamento, quarentena, isso é organização, medida de organização. E, por último, eu não consegui nada, eu vou para o EPI.
E qual é o EPI adequado? Bem, você tem que procurar no mercado, depende do que é que você está trabalhando. Qual é a agente? Só é a questão do agente biológico, do fator biológico, ou tem outros fatores envolvidos? Tem algum químico? Tem algum físico, né? Para fazer a combinação na máscara? Então, eu, particularmente, se der mais alguma informação, eu posso pesquisar, perguntar ao Luiz, né? Vale perguntar ao Luiz também. Perguntar ao colega, o Sabino também, a gente pode pesquisar. Sem problema. Mas o que eu tenho que informar um pouquinho aí para a questão da insalubridade, que uma pessoa fez uma pergunta que eu esqueci o nome, estou tentando voltar aqui, mas, bom, ele fez a pergunta seguinte, que nesse período a pessoa está trabalhando, recebe insalubridade, e não trabalhava com doença infecto-contagiosa de caráter permanente, né? Como é o caso agora. E nesse momento de pandemia, está trabalhando diretamente com o coronavírus, né? Com risco biológico permanente de doença infecto-contagiosa. Se nesse período é aconselhável aumentar essa insalubridade para 40%. Eu diria, se é aconselhável, não, eu diria que é obrigatório, sabe? Porque a Foi o caracterização. Ricardo, desculpa, Ricardinho, foi o Ricardo da Prolagoa, ele gritou aqui, viu, Vitória, ali da outra sala, ele fez, fui eu. Não, é o seguinte, por que eu digo que é obrigatório? Porque é um passivo. Se você, para caracterizar, a primeiro momento, a insalubridade ou a periculosidade, você não precisou de um laudo, nesse intervalo, digamos que o fator de risco deixou de existir e a pessoa não está mais exposta. Digamos que você implementou alguma medida que reduziu, não eliminou, mas reduziu. Essas questões, elas têm que estar configuradas, descritas no seu laudo. Houve alteração? Não, agora o agente é muito mais agressivo. Antes eu trabalhava, suponhamos, só na limpeza de jardim, mas agora eu trabalho na exumação de cadáver. Não adianta, é obrigação da empresa ter esses laudos atualizados. Então, a empresa, de imediato, tem que fazer essa atualização e o devido pagamento. Isso é uma questão legal, não há dúvida com relação, independente da época que se vive. Foi alterado o fator de risco. Tanto podia ser para maior, como podia ser para menor. Como a periculosidade não tem essa questão, isso vai acontecer normalmente na insalubridade. Podemos prosseguir a medida provisória, ainda estamos no 28. Artigo 28. Tem mais alguma pergunta? Eu acredito que aqui só falaram do EPI, perguntando assim, se esses EPIs, principalmente as máscaras que são destinadas à área de saúde, se existe a proibição de outros nichos de mercado utilizarem, porque o ministro da Saúde está indicando só para a saúde. Eu acredito que a questão aí, eu já vou dar a minha opinião, não é proibição, é a questão pela procura, né? A disponibilidade que a gente tem, ele está pedindo para deixar essas máscaras específicas para a saúde, para os profissionais da saúde, para não correr o risco de não ter. Você concorda comigo? Exatamente. Porque não adianta liberar para um mercado que não tem condições de atender. Então, uma coisa é usar aquela máscarazinha em casa de pano, que a costureira fez, ou uma máscara descartável. Outra coisa é usar uma PFF1, PFF2, uma N95, entendeu? Aquilo ali é específico para o pessoal da área de saúde. Se todo mundo resolver consumir, utilizar esse produto, como é que vai sobrar para o pessoal? Então, porque quem não trabalha diretamente, né, com risco, o Ministério da Saúde aconselha até outras de tecido, ele está dando outras dicas, né? Porque como não está conseguindo no mercado, ele está orientando a outro tipo de máscara, não é isso? Exatamente, exatamente. Não é, a demanda é bem maior do que a oferta. E se todos correrem, em primeiro lugar, vai acabar. E quem está na linha de frente tratando diretamente das pessoas com a infecção são os profissionais da área de saúde, em regra. Não é que não existe tudo. Existem as farmácias e tudo mais, mas aqui está no tratamento das pessoas contagiadas, com contágio, né? São as pessoas os profissionais da área de saúde. Então, eles têm que ter realmente prioridade, eles têm que ter uma máscara que seja mais voltada para o trabalho, eles ficam ali, podem suar, com a vedação melhor. Observe que muitos deles, quando terminam, quando passa alguma reportagem, eles têm uma marca no entorno da boca, de uso constante da máscara, né? Eles têm que ter um material para a higienização das mãos.
Então, isso aí não há dúvida com relação a isso. Eu concordo com a sua posição. Se disser libera para todo mundo utilizar essa máscara que os médicos utilizam, não tem sentido. É você colocar um exemplo, né? Você vai matar, por exemplo, uma formiga com um martelo, uma coisa assim imensa. Tadinho da formiga. Pois não é? Não existe isso, né? Então a gente tem que ter um cuidado com relação a isso. Não sou especialista em máscaras, mas a gente tem visto constantemente as observações do que é uma máscara para uma pessoa que está em casa, o que é uma máscara para alguém que faz alguns trabalhos externos e que é uma máscara para um profissional da área de saúde, né? Certo. Também aqui uma pergunta ainda da MP 927, a questão do... Eu acho que é 927. Não, passou. Essa outra aqui. A respeito dos PCMSOs e dos PPRAs que estão... o período de vigência está caindo durante o período da pandemia. Qual o procedimento ideal? E o que é que a MP autoriza ou não? Quem autoriza é a 936, que eu estou querendo chegar lá, no artigo 19, que diz que as normas têm que ser cumpridas. Então, um passinho para frente, tem as perguntas que eu tenho que voltar para trás. Então, quer dizer, o que está na 927, somente exceção a ASO, a exame médico, exceção a treinamento, exceção a CIPA, certo? As outras exceções são relativas à própria fiscalização. E eu quero chegar também na discussão do caso de doença, né, da contaminação por coronavírus. É ou não acidente do trabalho, né? Pois é. Então, são aquelas exceções. Normas de segurança e saúde, eu já falei, são normas de ordem públicas. Elas são inafastáveis pelas partes. O que quer dizer isso? Eu não posso negociar assim, olha, eu vou tirar aqui um AS e você me dá isso. Não. Elas são normas que não cabem, em regra, negociação para redução ou para exclusão. Aqui é porque nós estamos vivendo um momento particular, mas não quer dizer que você está confortável sobre a guarida de uma medida provisória que ainda será avaliada pelo Congresso. Entenda que em 120 dias ela terá que ser avaliada, e se disser totalmente não é possível aceitar, porque esse item tal, artigo tal, afronta a Constituição, não pode isso, não pode aquilo, todo o trabalho que você fez se perde. Né? Então, artigo 28, né? Espero ter atendido aí a demanda. Durante o período de 180 dias, contado da entrada de vigor da MP, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso de processos administrativos, como auto de infração, notificação de FGTS, ficam suspensos. O que quer dizer isso? Digamos que você tem que apresentar uma defesa de uma auto de infração, você foi notificado do FGTS, lá fica parado, esperando passar 180 dias. Como várias outras obrigações, quer seja trabalhista, tributária, elas estão suspensas. Até alguns pagamentos não foram colocados com prazo superior, para que esse momento as pessoas consigam, né, se equilibrar, isso é uma questão. Agora, me diga uma coisa, uma das exceções para a fiscalização e até o local é a grave e iminente risco. Quando se embarga ou interdita, é emitido um relatório, e esse relatório pode ser contestado. Será que essa defesa, essa contestação, estaria suspensa também? Eu entendo que não. Sim. Porque é prioridade, porque embargo e interdição significa paralisação de obra, de embargo, né? Paralisação total ou parcial. Interdição é paralisação total ou parcial de máquina, equipamento, setor. Então, nesse caso, apesar da norma não dizer, da MP não falar, no artigo 28, eu entendo que embargo e interdição não está contemplado nesses 180 dias dos prazos processuais. Tá? Isso é uma opinião da Vitória. Pode ser que daqui a 5 minutos alguém desfaça. Bem, e no artigo... Claro, Vitória, algumas pessoas estão fazendo, que entraram depois, entraram nessa live aqui, não pegaram a anterior. Então, estou fazendo algumas perguntas que a gente já respondeu,
mas a gente, lógico que não vai deixar de respondê-los, então eu só peço um pouquinho de paciência, que depois a gente responde no direct. Eu pego tudo que a gente já respondeu e o nosso marketing responde direto a essas pessoas para poder a gente não estar, senão a gente vai ficar para trás, voltando muito, tá? Então, só deixando claro que nenhuma pergunta vai deixar de ser respondida, nem que seja diretamente para eles em seguida. Tá bom? Então, nós temos um caso interessante no artigo 29 da 927. Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. E aí? É verdade isso? Todo mundo não está sujeito a, trabalhando ou não, a ser contaminado? E Sim. aí, o que seria ocupacional e o que é que não seria ocupacional? Se a própria MP permite, não obriga, mas permite que não se faça o exame admissional, então aquele trabalhador entrou, começou as suas atividades, nem exame foi feito. Depois de alguns dias, 2 semanas, 3, ele aparece com aquele sintoma do Covid-19. E aí, o que a empresa faz? Chama a irmã Bianca, a Jurema, para retroagir no tempo. Vou fazer seu exame agora, com data atrasada. Ou será que não é uma prática o pessoal fazer aquele azulzinho atrasado? Bem, cuidado, porque agora nós temos um fator de risco que todo mundo está sabendo que existe, tá bom? Que é um vírus. Então, embora os trabalhadores que atuem em situação de exposição ao Covid, nas atividades essenciais, aquelas que eu já falei, por exemplo, trabalha na farmácia, supermercado, no comércio, eles não estarão, pelo que foi colocado aí, integralmente amparados pelas normas de proteção, no caso de contrair a doença. Por quê? Porque não existe uma relação entre o que ele faz, né, e a doença, que é coisa de agora. Isso existiria para médicos e enfermeiros, ou pessoas que trabalham em laboratório, em hospitais, porque a própria KNAI do hospital, se você for fazer o NTEP, já configura, pode configurar. Mas será que um comércio, né, um supermercado, está lá na KNAI, no NTEP, que ali pode pegar coronavírus? Coronavírus? Não, né? Então, aparentemente, parece que, assim, esse artigo, ele fez algo que não está correto. Numa pandemia, a empresa, se você dispensou ou sugeriu que a empresa não faça seus exames, não conheça o seu trabalhador e a vida dele em termos de saúde, você admitiu ou então permaneceu sem fazer nenhum periódico, ele retornou na Previdência e você também não fez o retorno à função, né? Ele mudou de função e você também não fez nada. Porque, não, eu estou amparado pela MP. Olha aí. Quer dizer, então, que você vai estar amparado também para não emitir a CAT? Uhum. Então, é complicado, né? Há algumas atividades, algumas profissões que estão dentro do hospital, você pode fazer uma correlação da KNAI com o NPEP. E as outras, que também são essenciais. Quer dizer que um eletricista não pode, em contato com seu colega de trabalho, adquirir o coronavírus? Pode. E aí? Como é que ele vai provar? E como é que a empresa vai dizer que não foi? Se ela não fez nenhum controle da saúde do trabalhador. Então, eu estou aqui, como dizia um antigo apresentador, estou aqui para complicar. Né? Porque é uma realidade. É uma realidade. Então, nós teremos que verificar e mostrar que o caminho não é deixar de fazer, é fazer. E fazer muito melhor, porque nós estamos numa excepcionalidade. Nós estamos numa situação em que o agente, o fator de risco que nós estamos lidando, é um fator de risco invisível aos olhos. Ele pode estar aqui com a gente e nós não estamos. Eu estou assintomática, mas posso ser um vetor. Sim. Então esse item do artigo 29 da medida provisória 927, eu achei que não ficou com uma boa redação e ele igualou
ou restringiu demais somente a área de saúde, né? E se fosse assim, porque aquela listagem do decreto 10.282, há várias funerárias, isso, aquilo, há vários outros serviços e atividades. Será que a funerária também tem alguma KNAI que esteja uma relação de atividade, que já faça um nexo com o que ele faz e a doença? Então, isso é que tem que se preocupar com isso. Então, procure saber qual é a sua atividade, procure saber se está contemplado no decreto de serviços públicos e atividades essenciais, aliás, e verifique quando da ocorrência da contaminação, essa questão da CAT. Né? Porque, e se a pessoa falecer? Outro problema. A responsabilidade, tanto do âmbito civil como do âmbito trabalhista. Depende. Nós não vamos ingressar nessa área, porque eu sei que existe, eu não sou especialista, porque senão a gente não vai sair desse artigo 29. Eu estou tentando a 927. Eu sei que é um momento ímpar, mas, na verdade, embora tenha essas MPs, o ideal é que todas as empresas permanecessem encarando a saúde e segurança do trabalho como se ela normalmente, exceto aquelas que a gente sabe que tem empresa que está fechando provisoriamente, tem empresa que reduziu muito o número de funcionários, que cessaram as atividades. Então, exceto nesses casos atípicos, que eu acho que a MP deveria estar feita para esses casos, quem está funcionando normalmente, ou até mais, porque tem muita empresa que está aumentando suas atividades, tem que encarar a saúde e segurança no trabalho como se a MP não existisse, com o mesmo cuidado e com as mesmas precauções, até porque, como a gente sabe, é prevenção. Então, com a mesma prevenção de antes. E porque também a MP que nós vamos ver agora em seguida, que é a 936, vou repetir mais uma vez, teoricamente nós teríamos que começar a live por ela, dizendo, olha, a 936 diz, cumpra-se as normas. Apenas as exceções que estão na 927 é que você tem que ter um certo cuidado, analisar com cautela. Essa seria a minha visão, tá? Então, na 936, ele diz no artigo 19 que cumpram-se as normas de segurança, excetuando a previsão na 927 naquilo que ela excepcionou. Então, é bem restritivo. Então, não, porque eu só conheço 927. Conheço as outras MPs que tem a ver que tem relação com a parte de SST, para que você não seja surpreendido, negativamente falando, tá? Então, para o artigo 31, fala da atuação dos auditores fiscais e diz que será nesse período, né, orientadora. Sim, mas há exceções. Em primeiro lugar, eu acho estranho esse artigo 31, que ele me dá a impressão de inconstitucionalidade. Mas eu não sou especialista no assunto. Inconstitucionalidade, por quê? Porque o artigo 21, inciso 24 da Constituição Federal, prevê que organizar, manter, executar a inspeção do trabalho é obrigação da União. Então, mais do que nunca, inclusive porque a inspeção do trabalho é serviço público essencial, constante do decreto 10.282, aí é que ela tem que ser atuante mesmo. Aí é que ela tem que visitar aqueles ambientes que são reconhecidamente ambientes em que a exposição dos trabalhadores é flagrante ao fator de risco biológico hoje existente. Então, restringir a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho não me parece algo benéfico para ninguém. Né? Nesse momento em que se precisar de uma interdição, um acidente fatal, ele coloca 4 situações somente. A falta de registro de empregado, a partir de denúncias. Então, quer dizer que o auditor chegando no hospital ou numa unidade e fazendo um levantamento de campo e verificando que vários trabalhadores não têm registro, mas porque não foi uma denúncia, aí não, é só para regularizar. E quando foi que esse trabalhador entrou? E será que ele já entrou sem o exame admissional e já não está contaminado? Porque também,
podia entrar sem o exame admissional? Olha aí como não é uma coisa, eu não posso analisar uma situação isoladamente, eu tenho que fazer a conexão, né? E situações de grave e iminente risco. Lá nos itens atrás, diz que não seria, que não se poderia, que o processo estaria suspenso de auto-infração, né, de análise, de contestação. Sim, quando se identifica uma situação de grave e iminente risco, elabora-se um relatório, faz-se o embargo ou a interdição. Ou, independente da situação, você pode embargar e também interditar se você tiver condições para aparecer alguma coisa em campo que permita as duas situações. Mas, necessariamente, a própria legislação sobre embargo ou interdição, ela fala da lavratura do auto. Então, a lavratura do auto é uma coisa. A medida cautelar, que é parar parcialmente ou totalmente, é outra. Então, ele está reconhecendo a situação de grave e iminente risco. Então, ele reconhece que é palavra o auto-infração aqui também? Perguntar aos auditores o que é que eles têm a dizer sobre isso, né? No terceiro situação, que ele diz que a auditoria tem que tem que exercer a inspeção e as atribuições na ocorrência de acidente fatal, acidente de trabalho fatal. Sim, e se for grave? Uhum. Perdeu uma mão, perdeu um dedo, e aí? Não está nessa relação? A auditoria não pode fazer nada? E, por último, o trabalho em condições análogas de escravo ou trabalho infantil. Então, ficou bem, eu não sei qual será o resultado dessa medida provisória, mas esse é um item que restringiu a atuação da auditoria e entendo que, assim, a União não está cumprindo ali o artigo 21, né, da Constituição Federal, inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Bem, isso aí para os estudiosos e para análise do Poder Legislativo e talvez do Judiciário. Bem, por último... Desculpa, pode falar. Por último, é só o artigo 32, que ele diz que o que está previsto na 927 pode ser também aplicado. Aplica-se também ao trabalho temporário, à terceirização de serviços, ao trabalho rural e, naquilo que couber, ao trabalho doméstico. Aí cada um tem que analisar a situação. Porque, por exemplo, para o trabalho doméstico, eu posso verificar a jornada, eu posso verificar banco de horas, férias, mas existem coisas, por exemplo, será que é possível teletrabalho no trabalho doméstico? Né? Uhum. Será que é possível? E para... Será que é possível? Pois é. Depende do trabalho doméstico, mas, por exemplo, eu sou um professor de inglês. Eu vou até a casa do aluno e ministro a aula. Sim. Em tempo de pandemia, eu sou... Online. Exatamente, então cuidado. Não pode, é uma coisa séria. Outra situação, outra situação do doméstico seria o trabalhador cuidador, né? Uma cuidadora. Esse aí tem que ser presencial. Você está entendendo como existem essas questões que Sim. Só em campo a gente vai encontrar várias condições, várias nuances, né? Que a gente vai dizer assim, é ou não é. Estuda, tem que estar... Nós temos que ir a campo. Não existe, na minha opinião, o profissional de SST que não deixa a cadeira do seu escritório, ele padece de alguma coisa, menos do compromisso com o SST. É minha opinião. Vitória, a gente está recebendo aqui vários elogios, lhe dando os parabéns, viu? Tem muita gente aqui. Eu só estou aqui baixando os olhinhos em vez de olhar para você e tentando ver aqui muita gente elogiando, né? Então, assim, já te deixando claro isso aí, né? E a gente deixar claro também que algum assunto que interesse, passa para a gente no direct que a gente te traz de novo, né? Porque tu não vai dizer não em público, lógico. Você é muito inteligente. Mas, assim, ainda falta um pouquinho, pessoal. Nós falamos todo o tempo agora na 927. Por quê? Porque ela é
a MP, excluindo a 905, ela é a MP do período de pandemia que veio com artigos direcionados à SST, tá? Muitas perguntas existem e muitas estão sem resposta. Eu não sei a maioria delas, mas nada impede que cada um se proponha, cada um dê uma opinião, que busque, né, um profissional especializado, que a gente vá somando as experiências e encontre uma resposta que atenda à realidade que estamos, mas não despreze ou minimize tanto a condição e a situação coloque em situação tão vulnerável o trabalhador que, no final das contas, ele somente pagará a conta. Né? Isso é algo que a gente tem que ter em mente. E, com relação, eu já falei várias vezes na 936, a MP após a 927, que ela que fala que ela dispõe, que ela traz, claramente um programa emergencial de manutenção do trabalho e da renda. Ela prevê aqueles acordos em que a pessoa individual, né, por escrito entre o empregado e o empregador, em que ela vai reduzir salário, reduzir jornada. Embora isso não seja a minha especialidade, essa é a especialidade do Luiz Alves. Um dia eu talvez chegue lá. Mas eu trago para vocês uma notícia. Agora, no dia 6/4, o Partido Sustentabilidade, acho que Rede Sustentabilidade, ele ingressou no STF com a medida cautelar, né, e propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, 6363, tá? Uhum. E nessa propositura obteve como resposta que os acordos seriam individuais, que teria que ter inicialmente um aval do sindicato. Essa foi a interpretação inicial, né? E que isso foi em caráter liminar, o que quer dizer? Ele concedeu o pedido, mas esse pedido será analisado, né? Uhum, agora, no dia 16 de abril. Nesse intervalo, nós não chegamos ainda no dia 16, é amanhã, né? Mas foi o advogado-geral da União ingressou ou opôs os embargos declaratórios. Uhum. É um recurso que a parte utiliza para dizer assim, olha, eu não entendi o que você... Resumidamente, ele está dizendo assim, eu não entendi o que você... aquela decisão, não. Você pode esclarecer? Isso é o embargo declaratório. Então, novamente, saiu que serão válidos e legítimos acordos individuais celebrados na forma da medida provisória. Então, aquele acordo individual do empregado com o empregador, segundo aqui os embargos declaratórios, são válidos, os quais produzem efeitos imediatos, valendo não só no prazo de 10 dias para a comunicação ao sindicato. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que isso é um terreno bem... Quando a gente está num terreno assim que a gente não sente muita firmeza, né? A gente sabe assim, rapaz, eu vou fechar aqui com o trabalhador, mas como será? Bem, se o sindicato buscar a negociação coletiva, o trabalhador pode optar pela negociação coletiva. Então, eu trouxe só essa informação, que essa foi a primeira ação de inconstitucionalidade, né? Direta de inconstitucionalidade, referente a essa MP, né? E podem haver outras, né? Outras ações ou podem não haver, né? Isso é apenas para saber que realmente existem alguns partidos, algumas entidades que estão preocupadas ou estão atentas para essas questões, né? E, por último, eu já falei isso várias vezes, mas o artigo 19 da medida provisória 936, de forma clara, diz: o disposto no capítulo 7 da 927 não autoriza o descumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho pelo empregador. Sim. Então, se eu fosse analisar essas duas MP, eu diria o seguinte: inverta, coloque esse artigo 19 lá no início da 927, porque eu acredito que esse artigo ele tornou-se mais claro de que as normas de segurança e saúde elas não foram flexibilizadas por esse período.
aqueles itens em particular, e mesmo assim, com grande cautela. Cada caso é um caso. Se você estiver numa das atividades consideradas essenciais, todo cuidado no que diz respeito ao cumprimento das normas de segurança e saúde deve ser considerado. Porque atividades, não só essas, mas eu chamo a atenção porque essas atividades têm a tendência a ficar 24 horas trabalhando e a crescer na admissão de trabalhadores, porque estão necessitando, de haver sobrejornada, tudo ali, de não ter os equipamentos necessários, né? Tudo ali está funcionando enquanto nós estamos na quarentena, dentro de casa, fazendo essa live, eles estão trabalhando, tá? Então, eu disse isso. Muito boa, muito parabenizada. E se eu te disser que nós já estamos esgotando nossa segunda live de tempo? Eu sei que eu estou esgotando aqui, eu já estou já precisando de água. Bem, ele diz no final o seguinte: aplicando-se as ressalvas ali previstas apenas naquelas hipóteses. Eu diria assim, hipóteses excepcionadas e ainda muita cautela que nesse momento não vai trazer nenhum prejuízo, acredito, nem para o trabalhador, nem para o empregador. Ao contrário, eu espero que depois desse período saibamos que todos, eu vi algo, não é que estejamos no mesmo barco, nós estamos na mesma situação, né? Todos estão querendo que o que nós tínhamos antes, o status quo que nós tínhamos antes, a situação anterior, ela venha, retorne com o mais breve possível. Bem, então, nós teríamos ainda a 905, viu? Não, a 905 nós vamos deixar para outra live, com certeza. A gente vai marcar com você. Vai fazer um chamado para o Luiz também. Quem sabe vocês dois fazerem juntos. A gente vai programar isso, porque todo mundo elogiando aqui a live. Antes que caia, eu não posso deixar de agradecer, principalmente a você, Vitória, pela disponibilidade que tanto você, como o Luiz, como muitos outros amigos que a gente tem a honra de ter, se proporciona a orientar a gente e a todo o público, principalmente assim no nosso dia a dia. Você sabe o quanto eu lhe perturbo, né? Que você é a nossa enciclopédia. Você, o Luiz e outras pessoas, que alguma dúvida que a gente, na busca de fazer o correto, a gente sai tirando dúvidas com vocês. E agradecer esse momento, agradecer as pessoas que acompanharam as duas lives, que voltaram realmente e que estiveram conosco. Já dizer que sexta-feira, no mesmo horário, a gente vai estar com o Mário Sobral, né, falando sobre as alterações das NRs, começando pela NR1, certo? Então, na sexta-feira vai ter o Mário Sobral, né, deixando aí já o convite para todo mundo. Na próxima semana, a gente vai conversar direitinho para ter outra live com a Vitória sobre a MP 905, porque ela vai ser aprovada segunda-feira, não é isso? Ou vai ser votada novamente no Senado? Ou voltou no Congresso e segunda-feira no Senado, não é isso? Exato. O Congresso seria a Câmara, que já foi, e o Senado. Oh, a Câmara, é isso, perdão. Não, eu entendi o que você quer dizer. Então, ela tem até o dia 20, até segunda-feira. Então, já foi na Câmara, já soube que houve algumas alterações no texto proposto. Mas não adianta antecipar, porque vai criar aquela expectativa e a pessoa diz, agora eu faço antes, ou faço agora, ou espero o Senado. Então, ainda vai passar pelo presidente. Isso, não tem problema. Bem, ok. Mas a gente pede as pessoas para ficarem ligadas aí nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre divulgando, né? E sempre convidando pessoas que eles pedem, pessoas que podem somar, né? Como o Mário Sobral, sexta-feira. A gente já entrou em contato com o Nestor e ele também se prontificou. Então, tem muitas pessoas que estão ligando para a gente e querendo estar junto nessa nossa empreitada de conhecimento, né? Porque eu acho que o que a gente pode, nesse momento, oferecer é o conhecimento. E quanto mais informação, melhor. Aprende a Prolabor e aprende todo mundo com vocês. Ok. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço a todos que fizeram presente, agradeço pelas intervenções. Como eu havia dito, eu ainda sou uma aluna, né? Sou uma aluna que tem uma certa... Sou meio inquieta. Eu gosto de saber de onde vem. Eu vou atrás
e nem sempre fico satisfeita com o que encontro. Mas, de qualquer forma, é importante para o crescimento, né? Para o crescimento. E, né, mais uma vez, vou dizer, nessa live, nós não esgotamos o assunto, o debate sobre esse tema. Temos muito que aprender, temos muito que estudar. E, mais uma vez, falo, eu não detenho a última palavra em SST, certo? Eu apenas busco saber o que está acontecendo, pesquiso, mas esse processo é dinâmico, como o próprio processo de adequação, de revisão das normas. Tudo está acontecendo. Enquanto nós estamos aqui, o processo não está a 100%, né? Mas está ocorrendo. Então, daqui a pouco, nós já estamos com 9 normas já publicadas. Algumas ainda não estão em vigor. Quer dizer, nós estamos nos aproximando, daqui a pouco é a 10, é a 4, é a 5, é a 17. Nós temos que nos debruçar sobre os livros. Sim, com certeza. Aprender muito com a experiência de cada um. Obrigada. Não, os desafios, né, Vitória? Porque tá aí, só mesmo um coronavírus para me fazer uma live, meu Deus, a segunda live da minha vida. E a minha, que é a primeira, por isso que eu disse no início, por incrível que pareça, porque se a gente for esperar uma oportunidade, essa dinâmica na legislação, para conseguir reunir, marcar um evento, trazer todo mundo, a MP já caducou, como se utiliza o termo, já caducou. Então... Muito obrigada pela honra. Olha, primeiro, então, muito obrigada. A Prolabor se sente mais uma vez lisonjeada com isso, viu? Ok. Agradeço a todos. Um grande abraço, Vitória. Um grande abraço para todo mundo que esteve com a gente. Não esqueçam de mandar as ideias, as sugestões, as solicitações de outras lives, que a gente está devagarzinho tentando atender os temas que vocês estão nos pedindo. Pode mandar sugestão, pode mandar comentário, alguma coisa que a gente tem para oferecer, que vocês querem, ou que a gente fez, que tem uma dica para melhorar, que a gente está aqui com vocês para melhorar. Tá bom? Obrigada, Vitória. Última sugestão. Eu lembrei agora que alguém sempre faz essa pergunta. Olha, se você ficar na dúvida entre a MPA, a MPX, a Y, o que for, e as normas de segurança, se você tiver que optar, rapaz, eu vou para as normas de segurança, porque elas garantiam, na época que foram publicadas, e ainda hoje, o mínimo. Quando a MP faz uma exceção, ela baixou, ela foi abaixo do mínimo. Cuidado com isso. Então, é só um aviso para que vocês estejam atentos. Não está escrito na MP, eu vou seguir. Eu sugiro que vocês sigam as NRs, porque elas estão vigentes ainda, tá? E quando esse processo todo para passar, a gente não se arrepender. Pode se arrepender de outras coisas, mas não de não ter feito a nossa parte, ter contribuído para um mundo melhor. Muito obrigada, Vitória. Até sexta-feira, pessoal. Deus abençoe a todos nós. E muito obrigado. E tchauzinho. Obrigada, Vitória, mais uma vez. Obrigada. Beijão a todos. Beijo.